logo no domingo da ressurreição, logo cedo, o Senhor apareceu no meio deles, deu a eles o mandato, né? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. E Jesus institui o sacramento da penitência. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados, e aqueles a quem vocês não perdoarem não serão perdoados. Mas a gente depois vê que todos aqueles homens, mulheres que estavam lá reunidos, e era um grupo grande, talvez umas 300 pessoas, e Nossa Senhora estava no meio deles. Só que eles continuaram, né, fechados dentro da casa, com muito medo daquilo que poderia acontecer com eles. Este sopro de Jesus sobre eles, como sinal do envio do Espírito Santo sobre eles, parece que não teve nenhum efeito. 50 dias depois, eles ainda continuavam reunidos no mesmo lugar, com todas as portas trancadas e janelas, e continuavam morrendo de medo. Acontece um barulho, uma grande ventania dentro da casa, que eles não sabiam o que estava acontecendo, mas um grande barulho, que não era só o vento. E apareceram então como se fossem línguas de fogo na cabeça de cada um deles. E de repente aquele Pedro, que havia negado o Senhor, aquele Pedro que ficou com medo daquela empregadinha, né, que disse: mas você é um deles, eu vi você no meio deles. Aquele mesmo Pedro sai e começa a pregar. Mas é interessante que aquele barulho que houve dentro da casa, né, chamou a atenção de muita gente. Por quê? Porque era a celebração. Né, os judeus também celebravam Pentecostes. Tem um outro nome, mas celebravam Pentecostes por quê? Porque os judeus, nessa mesma data, estavam reunidos em Jerusalém para celebrar a festa da entrega das tábuas da lei para Moisés no Sinai. Então havia muita gente lá em Jerusalém, muita gente. E ouvindo aquele barulho que vinha daquele lugar, muita gente se ajuntou para ver o que estava acontecendo. E Pedro então sai e faz o primeiro anúncio do Evangelho, a primeira pregação do Evangelho feita pelos apóstolos. E aquele grupinho de pessoas, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, aquele grupinho de pessoas rapidamente se multiplicou, né? No final da pregação de Pedro, cerca de 3.000 pessoas pediram para ser batizadas. Era a igreja que nascia de forma pública. Aquela igreja que nasceu na Quinta-feira Santa, quando Jesus institui e celebra a missa.
essa missa que nunca acabou, mas que continua sendo a mesma missa celebrada por todo mundo. Nunca se celebra outra missa, mas se continua celebrando a mesma missa que Jesus celebrou na Quinta-feira Santa. É a mesma. Não há outra, é a mesma missa. Que se prolonga, né, na história, que se prolonga pelos séculos. Cuja missa só terá final quando Jesus receber para o banquete nupcial do Cordeiro, o banquete nupcial, o banquete do casamento de Jesus com sua noiva, a igreja. Aí não vai precisar mais de missa, porque aí devemos estar todos no céu, gozando face a face a presença de Deus. Aí não precisa mais de missa. Estaremos todos em Deus, louvando e glorificando eternamente. Mas até lá, a missa que Jesus começou na Quinta-feira Santa continua sendo celebrada. Então veja, em muitos lugares hoje, né, o pessoal prende ou põe um limite, de certa forma, na pregação, põe um limite na compreensão, melhor dizendo, desta festa de hoje. O Espírito Santo veio, derramou os dons, eles começaram a orar em línguas e saíram para pregar. E depois nós vamos na carta de Paulo aos Coríntios, né? Primeira carta, os dons do Espírito Santo. E muita gente se contenta e acha que basta, né? Ter os dons do Espírito Santo é a finalidade de Pentecostes. Não é não, não é não. E por que a coisa ficou desta maneira? Porque de repente, depois do concílio, muitos anos depois do concílio, aconteceu com um grupo de estudantes uma primeira experiência com o Espírito Santo, onde foram batizados com o Espírito, receberam os dons, e nascia então aquilo que chamou-se Renovação Carismática Católica, que não era um movimento dentro da igreja, mas uma forma, uma maneira, um modo criado por Deus para conduzir as pessoas àquilo que se chama santidade. Santidade. E durante muito tempo, muitas pessoas participando dos grupos de oração, descobriram esse caminho de santidade na sua vida. Foram além dos dons, né? Além dos dons. Porque os dons são exatamente para nos ajudarem no caminho de perfeição. E o caminho de perfeição, Jesus dá o limite dele, né? Sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, crescer na perfeição significa crescer em santidade. Tem limite? Não. Por quê? Porque o modelo é o Pai Celestial. Então esse crescimento na santidade é infinito.
Por que os dons? Primeiro, os dons naturais, que são aqueles 7 dons que nós encontramos lá em Isaías: inteligência, conselho, piedade, os 7 dons naturais. E depois encontramos lá na carta aos Coríntios os dons carismáticos, ou seja, dons dados para serviço. Por quê? Porque estes dons para serviço? Porque a fé sem obras é morta. Uma fé sem obras é morta. Não é? Lemos lá na Escritura: mostra-me a tua fé, que eu te mostrarei a minha fé com o meu serviço, né? Com os meus dons. Aí entra um ponto importante. Aí toca no ponto do ecumenismo. Todos os evangélicos, todos os protestantes, crentes, pentecostais e etc, etc, não acreditam em santidade. Para os protestantes, a santidade não existe. O ser humano nunca pode almejar a santidade. Por quê? Porque para o protestante, né, segundo Lutero e depois os outros que surgiram, para eles o ser humano é intrinsecamente pecador. E como pecador, jamais será santo. Então é um ponto muito sério, né? Só a Igreja Católica, Apostólica Romana, ou a Igreja Ortodoxa, né? Católica, Apostólica, Ortodoxa, é que reconhecem a santidade. O ser humano pode crescer em santidade, apesar dos seus pecados. Para os protestantes, esta santidade não existe. Como não existe, nunca nenhum protestante almejou ser santo. Ser perfeito, né? Ser um bom cumpridor da lei, ser um homem de oração, um homem de Deus, etc, etc. Mas nunca almejam a santidade. Por quê? Porque o protestante, evangélico, etc., não acreditam nesta possibilidade. Porque, de fato, né, há alguns textos da Escritura que são bem-vindos para eles, mas acho que eles nunca leram. Esse texto onde Jesus diz, né, sede santos, como o Pai é santo, ou sede santos, porque eu sou santo. Então, para nós, ser santo é imitar Jesus. Lá onde Paulo fala dos dons, na primeira carta aos Coríntios, ele também nos fala que a igreja, nós fazemos parte do corpo de Jesus. O corpo de Jesus que se chama igreja. Ou como chama São Paulo, o corpo místico de Jesus Cristo. Este corpo tem uma cabeça. E a cabeça deste corpo é Jesus. Ele é a cabeça. Nós podemos ter o nosso corpo perfeito, tudo funcionando direitinho. Mas se a cabeça não funciona, o povo diz, né? Se a cabeça não funciona, o corpo é que padece, né? Se a cabeça não funciona,
Não adianta ter o coração bom, os rins bons, o corpo todo funcionando bem. Se a cabeça não funciona, o corpo não serve para muita coisa, não. Então, essa cabeça do corpo místico, que é a igreja, que somos nós, é Jesus. Esta cabeça do corpo místico é quem direciona, é quem dá todos os comandos, vamos dizer assim, para esse corpo místico, não é? A gente levanta o braço porque um comando do nosso cérebro nos leva a levantar o braço. A gente fala porque tem um comando do nosso cérebro que nos permite falar, ouvir, ver, sentir, nos movermos. Há um comando, né, no nosso cérebro, e o nosso cérebro está na cabeça. Então Jesus é a cabeça deste corpo místico da igreja. Mas eu dizia que durante muito tempo este movimento de renovação da igreja, chamado Renovação Carismática Católica, levou muita gente a buscar a santidade. Não havia diretores, não tinha presidente, não tinha secretário, não tinha nada disso, não tinha nada dessa estrutura que não é necessária. A partir do momento em que resolveram dar uma estrutura e transformar aquilo que era um movimento do Espírito dentro da igreja, transformar em mais um movimento de igreja, em mais uma associação, e criaram estatutos, criaram presidente, criaram toda uma estrutura desnecessária. Se começou a falar de dons, muita gente começou a querer ter patentes, né? Querer ser o presidente, querer ser o coordenador, aquela mulher que rezava por todo mundo. Então essa mulher começou, né, a subir nos tamancos, o outro que tinha dom disso, dom daquilo, e começaram a subir nos tamancos por causa dos dons. E com isto se perdeu o grande dom que a renovação carismática trazia para a igreja, que era a busca da santidade. E hoje é tão pouco, né, que se fala sobre santidade. E por que se fala pouco sobre santidade? Porque as faculdades de teologia, não só no Brasil, mas de maneira especial aqui no Brasil e América Latina, foram entrando nesta maldita corrente teológica chamada teologia da libertação. E com isto, se deixou de lado a busca da santidade. Por quê? Porque se contempla o homem aqui na terra. Porque se busca a justiça social aqui na terra, na vida humana. Porque se busca a paz aqui na terra. Porque se começou a olhar Jesus Cristo humano, o Jesus Cristo homem. E se esqueceu que Jesus é 100% Deus, 100% homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Se começou a ter um olhar muito humano, muito materialista da fé.
E com isto, se deixou de lado uma cadeira de estudo que havia nas faculdades de teologia, chamada de ascética e mística. Era uma cadeira de teologia, onde se estudavam os tratados de ascética e mística, que são aqueles exercícios que se aprendeu na história da igreja e que levam as pessoas a buscarem a santidade. Santidade. Que está acima dos dons, que está acima, né? De tantas coisas. Nós somos batizados e no batismo nós recebemos, vou usar essa linguagem para que entendam, no batismo nós recebemos uma semente que é a mais importante e que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Recebemos uma graça, essa semente é uma graça que se chama graça santificante. Está cheio de padre que não sabe disso, não. O pessoal mais novo aí nunca ouviu falar disso. Graça santificante. O que é esta graça? Que é recebida no momento do batismo, quando recebemos de fato a plenitude do Espírito Santo. Quando é feita a unção no peito, e o sacerdote diz: assim como esse óleo penetra no teu peito, penetre na tua vida o Espírito Santo. Você recebe no batismo esta graça chamada santificante. Para quê? Para que durante a sua vida, né, conhecendo a sua fé, aprendendo, né, e conhecendo o catecismo, conhecendo a palavra de Deus, participando da missa, recebendo a Eucaristia, participando dos sacramentos da confissão e todos os outros, né? Nós possamos crescer em santidade, ou seja, a semente foi plantada no nosso batismo. Depende, né, da nossa vivência, da nossa vida, para que essa semente possa germinar, crescer, frutificar, florescer, assim como a planta. Se você tem uma plantinha num vaso, se você coloca água na plantinha, de vez em quando mexe a terra, olha se não tem nenhum bichinho comendo a planta, você cuida dessa planta, essa planta vai crescer, vai florescer, vai produzir frutos, vai produzir semente de outras plantas. Mas se você coloca este vaso lá num canto, e de vez em quando, não é? Você vai lá olhar, de vez em quando põe um pouquinho de água, de vez... Essa plantinha, coitada, vai estar sempre murcha. E ela não vai fazer aquilo que ela deve fazer. Conosco é a mesma coisa. No batismo recebemos a graça santificante. É uma graça que deve agir na nossa vida à medida que nós vamos oferecendo condições, né? Essa graça deve crescer em nós para fazer de nós santos. Homens e mulheres santos. A santidade não é só para padre e freira, não. A santidade é para leigo. E cada vez mais a igreja precisa de homens e mulheres santos. O Papa Paulo VI, aliás, João Paulo II,
foi quem começou a canonizar de maneira assim, mais larga, né? A canonizar leigos. Ele canonizou um casal, marido e mulher. Eu não lembro exatamente o nome deles, mas lembro o sobrenome, né? Quatroque. Os dois. Depois, canonizaram o pai e a mãe de Santa Teresinha, do Menino Jesus. E há tantos outros leigos que têm sido canonizados. Nós vimos aqui em casa um vídeo de um médico, esqueço o nome dele agora, se alguém lembra, por favor. Um médico. Moscati. Como? José Moscati. José Moscati, um médico. Como médico, praticando a medicina, aí, canonizado. E há tantos outros, né, que estão em processo de beatificação e canonização, leigos, homens e mulheres leigos. Então a santidade é para leigos, né, também, de maneira especial nesse tempo. Vivemos um tempo forte, onde os leigos têm todo um protagonismo na igreja, é um tempo onde os leigos devem agir na igreja. Por quê? Porque é necessário falar uma porção de coisas. É necessário denunciar uma porção de coisas. É necessário colocar o dedo numa porção de feridas. Nós, sacerdotes, não podemos falar muita coisa. Por quê? Porque no dia da nossa ordenação nós prometemos obediência ao bispo. E o bispo pode chegar e dizer, cala a boca. Pela obediência, pelo voto de obediência, eu tenho que calar a boca. Enquanto ninguém dizer nada, eu vou falando. Mas o leigo não tem voto de obediência. O leigo pode falar, o leigo pode pregar, o leigo pode denunciar, né? Se vocês virem aí na internet, quantos leigos, né? Todo um pessoal, um grupo grande, né? Daquele Centro Dom Bosco. Procurem conhecer isso lá no YouTube. Centro Dom Bosco. Centro Dom Bosco. É um grupo de leigos que está pregando, que está catequizando, que está evangelizando. Há outros, né? Há outros. Falo desse Centro Dom Bosco porque tem todo um peso de credibilidade. Ouça lá todas as manhãs. O Pedro Regis faz uma pregação, uma evangelização. Quem é Pedro Regis? O vidente de Nossa Senhora há 34 anos, lá em Anguera, na Bahia. Todo dia. E ele tem falado coisas muito sérias. Como leigo ele pode falar, com o padre a gente pode até falar, enquanto o bispo não mandar ficar calado. O leigo não tem esse voto de obediência, não é? Então é o tempo de vocês. É o tempo de vocês se prepararem, é o tempo de lerem, é o tempo de conhecerem o Evangelho, conhecerem a Escritura, conhecerem os documentos da igreja, conhecerem o catecismo, para poder pregar e não falar bobagem. É o tempo dos leigos falarem em santidade. Mas onde eu vou encontrar elemento? Onde eu vou encontrar material para poder falar disso? Procure os livros de Santo Afonso Maria de Ligório.
Procura os livros escritos por Santa Teresinha do Menino Jesus. História de uma alma. Procurem ler os livros, as obras completas de Santa Teresa de Ávila. Ah, mas é um livrão grande, é um livrão grande. Você não quer ler tudo isso? Tá bom. Então começa a tomar um aperitivozinho. Leia o livro de Santa Teresa chamado Castelo Interior e Moradas. Castelo Interior e Moradas. Nós precisamos ter caminhos que nos ajudem a viver santidade, como homens e mulheres santos. Nós fomos batizados para isso. E nós nascemos para isto. Ninguém nasceu para ir para o inferno. Ninguém. A gente só vai para o inferno se a gente quiser. Todos nascemos para ser santos. E no batismo recebemos essa graça especial para ser santo. Mas se a gente não sabe o que é santidade, como é que vai buscar uma coisa que a gente não sabe o que é? Como é que cresce na santidade? Se a gente não tem os meios, se a gente não sabe quais os passos, quais os graus que a gente deve ir alcançando, né, para viver essa santidade. O primeiro é o toque do Espírito Santo, né? Aquilo que a gente pode chamar de batismo com o Espírito Santo. Depois os dons. Por que o primeiro dom que os apóstolos receberam de maneira visível em Pentecostes foi o dom de línguas, orar em línguas? Eu não vou me estender nisso agora, mas por que foi esse o primeiro dom? Porque orar em línguas é alguma coisa que quebra o nosso racional. Você vai falar alguma coisa que você não controla. Você vai falar alguma coisa, nem mesmo você sabe o que está dizendo. Você vai falar alguma coisa que você não sabe o que é. Por isso, a Escritura chama de gemidos inefáveis. Isso é o dom de línguas. Orar em línguas. É o Espírito Santo que usa da nossa voz, da nossa língua, das nossas cordas vocais, para louvar e glorificar a Deus. E que eu não preciso saber o que eu estou falando. Na oração em línguas, eu não preciso saber o que eu estou rezando. Porém, se houver uma profecia em línguas, deve haver a interpretação, porque uma profecia é pregação, é evangelização. Mas a oração em línguas, o louvor em línguas, não precisa de interpretação. Esse dom de línguas que eles receberam lá em Pentecostes foi exatamente para quebrar todo o racional deles. Para que eles perdessem o medo, podemos dizer assim. Que eles perdessem o medo. Orar em línguas é o efeito daquele sopro que Jesus fez sobre eles no domingo de Páscoa, no domingo de Páscoa, no domingo da ressurreição, quando ele ressuscitou, entrou onde eles estavam na sala e soprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo. Este sopro só foi ser efeito, só foi se concretizar, né, no dia de Pentecostes. Quando eles começaram então a orar em línguas, ou seja,
foram libertos de todos os seus medos e, de fato, foram revestidos com o poder de Deus. E nenhum deles mais, a partir daí, teve medo. Medo de ser mártir, medo de ser machucado, medo de ser escravizado. Não, nenhum deles. Tem um vídeo novo na internet que conta um pouquinho a história de Santa Bárbara, virgem e mártir. Santa Bárbara, virgem e mártir. Se puderem, assistam. É um vídeo que não é longo, não, acho que deve ter 1 hora mais ou menos. Santa Bárbara. E ali você vê, né, como que os cristãos davam a vida com alegria. Eram martirizados, mas com alegria. Eles não tinham medo da morte. E o cristão não pode ter medo da morte, não é? Não pode ter medo da morte. A gente vê tanta gente aí se preparando, não é? Se preparando, tomando vacina e um monte de coisa aí para não pegar o Covid, né? Mas quanta gente está se preparando para poder morrer bem? Alguns vão morrer de Covid, com certeza. Mas muitos vão passar por isso e não vão morrer. E não adianta deixar para se preparar, né, para esse momento, na hora que tiver lá já, né, inconsciente. Eles não deixam nem o padre chegar perto para dar uma unção dos enfermos, para rezar com a pessoa, para dar absolvição dos pecados, nada. Portanto, é o nosso Deus que escreve pelas linhas tortas. É o nosso Deus que consegue tirar o bem do mal, porque Ele é Deus. Que tal se nós olhássemos toda essa história de Covid e começássemos a analisar mais a nossa vida? Que essa desgraça nos aproxime da graça. A graça de mudar nossa relação com Deus, de crescermos mais na amizade com Deus, de buscarmos mais esse Deus, de deixarmos desabrochar mais em nós esta graça santificante que recebemos no batismo. Ah, mas eu vou buscar santidade e eu sou pecador. Pois é, para você que é pecador, para mim que sou pecador. A santidade é para nós. Para que nós, apesar dos nossos pecados, busquemos com a graça de Deus ser santos, porque essa é a vontade de Deus. É um mandamento de Jesus, né? Sede santos. Não é, olha, se você achar que dá, sabe, se for fácil, se você... Não, ele não pergunta nada, ele disse sede. Sede é imperativo, é ordem, ele manda, ele determina, ele ordena, sede santos. Ah, mas não, você recebeu no batismo a graça santificante, a graça que te dá todas as condições para buscar esta santidade. Aprenda como fazer. Ah, mas ler livro, meu Deus do céu, vai demorar tanto para aprender alguma coisa. Então, comece assistindo às aulas do Padre Paulo Ricardo. É um curso que ele dá sobre engenharia da santidade. Assim como tem engenheiro civil, tem engenheiro que constrói ponte,
engenheiro que constrói estrada, engenheiro, sei lá, né? Também existe uma engenharia da santidade. Como é que faz de maneira prática para buscar a santidade? Está lá, são algumas aulas, algumas palestras, por volta de 40 minutos, 45 minutos cada uma, onde o padre Paulo Ricardo dá todos uma série de pistas, né? Uma série de caminhos para a gente viver esta graça santificante que recebemos no batismo. Faça isso. Ouve lá o padre Paulo Ricardo. Engenharia da Santidade. Procura esse livro, Castelo Interior e Moradas, de Santa Teresa de Ávila. E vai aprendendo ali numa linguagem mais fácil, né? O que é que faz? Como entra no castelo? Como é que alcança, né, os primeiros aposentos do castelo? Como que vai para o segundo andar do castelo, o terceiro andar, o quarto andar do castelo? Até chegar, né, no centro do castelo, que é a 7ª morada, onde está o rei, que é Jesus. Existem passos, existem, né, formas de caminhar buscando a santidade. Buscar Deus, buscar a verdade, né? Buscar a verdade, não as meias verdades que vão sendo proclamadas aí à torta e à direito, né? Não. Buscar a verdade, que é Jesus. Teologia da libertação é a teologia das meias verdades, não presta para nada, é maldita, não vem de Deus. Mas a teologia da igreja, a teologia tradicional da igreja, né? Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Santo Irineu, São João Crisóstomo e tantos outros, não é? Que ajudaram a escrever, né, os tratados de ascética e mística. É um livrão desse tamanho, né? O autor desse tratado de ascética e mística se chama Tanqueray, um teólogo, um monge. É um tratado denso, né? Que às vezes é difícil para nós por causa da linguagem. Mas pega lá, História de uma Alma de Santa Teresinha, A Pequena Via de Santa Teresinha do Menino Jesus, os livros escritos por Santo Afonso Maria de Ligório, Castelo Interior e Moradas, o cursinho de Engenharia da Santidade feito pelo padre Paulo Ricardo. São pistas, são caminhos. Se a gente não lê, se a gente não busca, se a gente não busca conhecer, e a gente fica só com aquele, né? Aquela coisinha do dia a dia, né? A gente não vai chegar à santidade nunca. Ah, mas e o cara que é analfabeto? E o cara que não sabe ler e escrever, não vai nunca ser santo? Olha, é bem capaz que ele fique mais santo do que a gente. Se ele souber dar glória a Deus com tudo aquilo que ele vive, com tudo aquilo que ele faz, se no trabalho dele ele se mantém, né, adorando e glorificando a Deus, se ele sabe que quando ele trabalha, né, trabalha com a terra, com a criação, enfim, né, ele está co-criando com Deus, sendo criador junto com Deus, né? O sujeito que planta, ele bota lá a planta no chão e vai cuidar daquelas plantas, vai cuidar daquela plantação, e aquela plantação vai produzir fruto, etc. Ele está co-criando com Deus. Deus dá a graça,
Deus usa as mãos dele, usa o trabalho dele para que a criação continue acontecendo no mundo. E em todas as profissões. Co-criamos com Deus, somos, vamos dizer assim, a gente faz uma sociedade com Deus, na criação. Deus dá a graça, a gente dá o trabalho e a obra acontece. Isso é crescer em santidade. Para poder fechar um dos pedaços, Renovação Carismática Católica passou a ser movimento, criou estatuto registrado em cartório, parará, cargos para uma porção de gente, quer dizer, acabou a busca da santidade e começou a busca pelos cargos. Enterraram a renovação carismática. Aí lá em Roma resolveram fazer a renovação carismática, ela passou a chamar-se Caris. Caris, com CH, Caris. Quando criaram a Caris, simplesmente colocaram a pedra sobre a sepultura dizendo, aqui jaz. Porque a Caris está toda, enfeitada com teologia da libertação. Portanto, é a pedra, colocada em cima do sepulcro. Aqui jaz. Então, aquilo que era para criar santos na igreja passou a ser assim uma disputa de cargos. E aí se transformou em Caris, ou seja, morreu e está sepultada 7 palmos abaixo. Já era. A renovação carismática então morreu, acabou, como um movimento acabou. Mas ela não continua, existem homens e mulheres que continuam vivendo essa espiritualidade, que não estão ligados a nenhum escritório, nada disso, mas continuam vivendo uma espiritualidade. E os grupos de oração? Os grupos de oração já eram. Raramente se fala, talvez um outro grupo que tem alguém que é um coordenador mais antigo lá de trás, não é? Que tem essa consciência da busca de santidade. Através da prática, através do serviço prestado ao próximo, através dos dons, crescer em santidade. Porque os dons nos levam a uma experiência cada vez mais profunda com Deus. Que quem faz as coisas é Deus, nós somos só instrumentos. Portanto, quem tem essa espiritualidade, conserve-a e cresça. Busque santidade. Não para nos dons, não, porque é pouco. Então, aqueles homens, depois de Pentecostes, saíram e assumiram a sua missão e foram pregar. Foram fazer aquilo que Jesus determinou. Ide, pregai, ide, evangelizai, ide, batizai, ide, ensinai, tudo aquilo que eu ensinei para vocês. Não podemos sair desta celebração, desta missa de Pentecostes, as mesmas pessoas que chegamos aqui. Que em nome de Jesus, esse Espírito Santo seja renovado em nós, que esse batismo com o Espírito Santo seja renovado em cada um de nós. Que esse Espírito Santo, em nome de Jesus, lave, mate em nós
todos os nossos medos. Todos os medos. Por quê? Porque nós estamos aí às vésperas de uma perseguição religiosa. E essa perseguição religiosa não vai vir das autoridades políticas, não. Essa perseguição religiosa virá de dentro da igreja. Portanto, ela será cruel, ela será sangrenta, ela será dolorosíssima. Porque os homens de igreja que são apóstatas, não pensem que são só aqueles canalhas, aqueles bispos da Alemanha, não. Aqui no Brasil também tem. E saibam que muitos desses homens de igreja não têm coração, não têm sentimentos. São feras, sangrentas de sangue, e que vão promover a perseguição dentro da igreja. E aqueles que são da verdadeira igreja, não da igreja falsa, que devagar vai mostrando a cara, não é? Mas da verdadeira igreja, irão sofrer. Temos que estar preparados para sofrer. Vai chegar um tempo, a gente não vai mais poder celebrar, com certeza. Com certeza. Vamos ter que procurar uma gruta por aí, um buraco qualquer no meio das pedras, no meio, embaixo do mato, embaixo das árvores, para não sermos vistos. Escutem um bispo que se chama Dom Adair, bispo de Formosa, também lá na internet. Ele fala disso. Escutem a pregação do Paulo Ricardo, do padre Paulo Ricardo, sobre Pentecostes, né? A pregação para hoje. Ele fala disto. E quantos outros têm falado desta perseguição que está aí nas portas? Está aí nas portas. Aqui no Brasil e fora do Brasil, quantos padres têm sido impedidos de celebrar? Não pode celebrar dentro da igreja? Celebra em praça pública. Aqui em Caieiras não pode celebrar na igreja. Tem uma baita de uma praça lá, onde a igreja promove as festas. Celebra lá. Ah, mas ora, o bispo, nós temos que ter coragem de enfrentar as coisas. Ter coragem de dar cara à tapa. Meus irmãos, minhas irmãs, não tenhamos medo. Não tenhamos medo de manifestar a nossa fé. Manifestar a nossa fé tem o preço da perseguição. Não tenhamos medo da perseguição, não. O importante é o céu. O céu é eterno. O céu é eterno. A vida humana, ela acaba. E sejamos preparados para entrar no céu. Preparemos-nos para isso. Cresçamos em santidade, que é o grande dom, é o maior de todos os dons. Busquem ler, busquem estudar, busquem ouvir aí o curso da Engenharia da Santidade do Paulo Ricardo, busquem ler Castelo Interior e Moradas,
busquem ler A Pequena Via de Santa Teresinha, busquem ler A História de uma Alma de Santa Teresinha, os livros de Santo Afonso Maria de Ligório e tantos outros, né? Para ter alimento, né? Alimento e elementos para crescer em santidade. Que o Espírito Santo, em nome de Jesus, seja derramado sobre todos nós. Que nós sejamos renovados no batismo com o Espírito Santo esta manhã. E tenhamos o coração aberto, disponível para buscar santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Palavra de Jesus. Sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. Amém. Amém. Professemos nossa fé. O seu livrinho deve ser página 9.